Hoje a gente vai conversar sobre o livro Se a Mediunidade Falasse Um. É o início das aventuras de Felipe, que é o nosso personagem central. O Felipe tem 14 anos e ele conhece já o Espiritismo e, como milhares de indivíduos que vieram com a tarefa mediúnica, ele começa a se sentir defasado, né? A própria consciência vai alertando. Porque na tarefa mediúnica a gente sabe que o ideal é começar cedo. A maior parte das programações, né, de quem vai se dedicar à mediunidade aponta isso. O fato é que Felipe, né, cria coragem, cria ânimo e vai no centro espírita em busca de ajuda. O problema é que Felipe encontra um imenso obstáculo. Ele vai ingenuamente no centro espírita e não dá sorte, né? Para o seu azar, os dirigentes do centro espírita, em que ele vai buscar ajuda, vai buscar se matricular no curso mediúnico, não aceitam. Não aceitam que o Felipe, com a idade que ele tem, vai estudar mediunidade. É algo muito estranho, né? Porque Kardec trabalhava com jovens da idade de Felipe. Felipe fica apavorado, Felipe fica frustrado, decepcionado, sem entender. Como que alguém que conhece o Espiritismo não conhece a história de Kardec? Como que alguém que conhece a mediunidade não lê o livro dos médiuns, não sabe que quem psicografou a maior parte do livro dos Espíritos foram os jovens da idade dele? O fato é que Felipe, a princípio, não tem como resolver isso. Mas aparece uma ajuda muito especial. Por meio da mediunidade, Felipe conhece Ivan de Albuquerque e também Felipe conhece o seu anjo guardião, Pai Joaquim. E aí começa uma nova etapa do aprendizado de Felipe. Felipe sai do corpo durante o sono e vai para o colégio Allan Kardec. Ali ele vai ser ensinado tudo aquilo que ele deveria ter aprendido no centro espírita. Ali, a espiritualidade prova que a má vontade de meia dúzia de pessoas não pode impedir ninguém de crescer espiritualmente. E Felipe, para a sua alegria, tem uma aula com o próprio Eurípides Barçanufo, o fundador do Colégio Allan Kardec, no plano espiritual e também na Terra. Felipe aprende 3 regras básicas que devem nortear toda a existência dele. São as regras para aqueles que querem se tornar dignos de frequentar as mais diversas aulas do Colégio Allan Kardec, inclusive os cursos mediúnicos. Primeira regra, sinceridade absoluta. Segunda regra, reconhecer as próprias imperfeições. Terceira regra, em tudo o esforço próprio. E ali Felipe vai aprender a lidar com tudo isso. E algo muito interessante vai acontecer. Felipe se matricula no curso básico do Colégio Allan Kardec e vai ser ensinado a entender aqueles dirigentes que proibiram ele de participar das atividades mediúnicas. E essa é uma lição muito bonita da história, né? Que não está dita, mas para mim é uma das lições mais belas. Ao invés de Felipe simplesmente condenar aqueles que distorceram o espiritismo e bloquearam o caminho dele, né, que seria o caminho natural da educação mediúnica, Felipe é levado a entender as angústias daqueles que se tornaram obstáculos na vida dele. Um dos espíritos, né, encarnados do centro espírita, um dos dirigentes do centro espírita, é trazido para a aula onde Felipe está. E ali Felipe vai entender as dores daquele espírito. Aquele espírito temia a mediunidade, aquele espírito não queria que outras pessoas estudassem mediunidade. Por quê? Porque ele temia as relações humanas. Ele temia se relacionar com indivíduos desencarnados que mostrassem para ele quem ele era. Não sei se vocês estão percebendo, mas o que esse indivíduo faz é o oposto do que o Eurípides ensinou na aula de abertura. Ele não tinha a busca da sinceridade absoluta. Ele não reconhecia as imperfeições. E ali, numa regressão de memória, ele revela para Felipe e para todo o grupo que o Felipe está participando, que ele teme a mediunidade, porque ele teme que os espíritos mostrem as imperfeições dele. Ao invés dele assumir as próprias imperfeições, ele prefere bloquear o desenvolvimento dos outros.
é um momento em que desperta muita compaixão de todos nós. E é muito bonito porque Filipe, com 14 anos, ele começa a entender as angústias daqueles que deveriam ser os seus guias, os seus mentores encarnados, mas que, pelo contrário, lhe ensinam o oposto do que deveriam ensinar. Filipe passa a entender que mediunidade é relação com a vida. Aqueles que temem a vida, aqueles que temem a si mesmo, sempre temerão a mediunidade vivida de forma aprofundada. O que é que faz esse dirigente, o Evraldo? Ele limita a mediunidade, porque ele quer limitar a vida. Ele tenta controlar a mediunidade porque ele tenta sufocar os próprios sentimentos. A situação descrita é muito forte, mas é muito educativa. Esse dirigente, ele é aquele que diz assim, alguns tipos de comunicação pode, outros não podem. Por que ele teme a mediunidade dos jovens? Porque os jovens são mais difíceis dele controlar. São mais questionadores, alguns são mais estudiosos. E aí, uma situação muito particular dele. Ele proíbe nas reuniões mediúnicas que ele participa a comunicação de espíritos ligados à escravidão. Por quê? Porque ele foi um senhor de escravo e ele não admite que ele ainda tem impulsos de senhor de escravo. Ele ainda tem desejo de massacrar, de ter uma relação não saudável com o outro. Então ele não quer nenhum tipo de comunicação que lembre isso dele. Só que ele precisaria lembrar. Por que ele precisaria lembrar? Porque ele precisa reconhecer as suas próprias dores. Ele precisa reconhecer as suas próprias angústias para poder se curar. Uma vez que ele nega, ele não participa de um processo de cura, porque a mediunidade é também um processo de cura. Toda cura emocional é uma cura de refazer relação. Por isso que a reunião mediúnica ela deve ser também um lugar de cura. Mas às vezes dói. E às vezes aquele indivíduo cheio de pose, cheio de postura de sabichão, de coordenador e de chefe, é o que mais teme. Filipe entende isso. Só que o passo seguinte, agora é a vez do Filipe. Filipe está disposto a assumir as suas dores. Filipe está disposto a ele ser mais honesto com ele mesmo do que aquele pobre dirigente, tão renomado no centro espírita, tão admirado, mas tão miserável emocionalmente. E aí a gente chega na última etapa do livro. E aí a gente entende o título do livro, Iniciação. Filipe quer começar um caminho. Filipe vê aqueles que começaram o caminho, mas que traíram a si mesmos. Filipe entende por que eles traíram a si mesmos. E agora chegou o momento de Filipe responder: eu quero seguir esse caminho corajosamente. Eu quero viver as regras que vão me permitir acesso ao Colégio Allan Kardec. Eu quero cultivar uma sinceridade absoluta. Eu quero reconhecer as minhas próprias imperfeições. Eu quero aceitar que tudo aquilo que eu conquistar vai estar relacionado com o meu sacrifício pessoal, com o meu esforço próprio. Esse é o último capítulo do livro. E aí uma curiosidade, né? Quando eu psicografei o livro, eu não sabia do desfecho. Eu não sabia o porquê do título. Eu só passei a entender no último capítulo. Né? Porque o livro vai se desvelando e eu vou também assistindo, eu vou acompanhando a história, sem saber o desfecho, sem saber o que vai acontecer. E só no último capítulo eu entendi. Quer dizer, todo esse processo foi uma preparação para que o Filipe pudesse entender a dimensão da responsabilidade que é ser um verdadeiro médium, que é assumir essa responsabilidade. Por isso ele foi deparado com um exemplo negativo, um exemplo a não ser seguido. E aí a gente vê a sabedoria da vida. No começo eu fiquei até chateado, disse, poxa, o cara quer aprender mediunidade e vai parar com um sujeito desse, só de boa vontade. Mas é porque ele precisava entender que viver mediunidade não é um passeio à toa, é um compromisso de vida. E que se ele não tiver esse compromisso sincero, ele vai fracassar. Então, a vida, Deus é sempre mais sábio do que a gente.
Aquilo que era uma situação ruim, na verdade, foi a verdadeira iniciação, o começo da iniciação do Filipe. Ele teve que olhar e ver, se eu não seguir essas 3 regras, eu vou acabar como esse meu irmão encaminhado, eu vou acabar como o Evaldo, eu vou acabar distorcendo e falseando a proposta do Cristo, que é a proposta de uma vivência mediúnica elevada. Então, sem se dar conta, Filipe, no último momento, ele vai viver essa síntese. Ele não é mais aquele jovem distraído que queria conhecer mediunidade porque sentia que tinha necessidade. Ele viu a dificuldade do caminho, ele viu a seriedade do caminho e ele viu a grandeza do caminho. Agora, de uma forma que eu não vou contar como vai ser feita a pergunta, Filipe, você quer seguir esse caminho? Você quer iniciar de fato esse processo de vivência mediúnica séria? Você quer assumir esse compromisso íntimo? E esse é o último capítulo que eu deixo para vocês descobrirem, porque a resposta do Filipe vai direcionar toda a série, né? Hoje nós estamos no 9º livro. Ela vai continuar. Boa leitura, um grande abraço. Agora nós vamos para a nossa segunda etapa, né? Que é a comunicação dos amigos espirituais, que vão comentar outros aspectos da obra. O comentário deles também não é combinado comigo, né? É espontâneo. E aí eles vão enriquecer sob um outro ponto de vista. Uma boa leitura, o livro está à disposição gratuitamente, né, no nosso blog, em vários formatos, e também está, né, na Amazon, na Kobo, à venda para aqueles que prefiram, que possam comprar nessas plataformas. Seja como for, o nosso compromisso central é entregar a você essa proposta, para que você sinta qual é o seu compromisso central com Cristo. E quem sabe nós não trabalharemos juntos no futuro. Esse é o nosso desejo mais sincero. Uma boa leitura. Paz e alegria aos vossos corações, queridos filhos, queridas filhas. Vamos aproveitar a ocasião para conversar sobre esses temas, desses livros que são interessantes, porque eles podem contribuir para que se compreenda o mais importante em termos de mediunidade. Preciso saber que não adianta pensar que se é médium em hora de fenômeno mediúnico ostensivo. Isso não deve fazer parte da compreensão de verdadeiros espíritas. Ser médium é simplesmente ser espírito para quem compreendeu o espiritismo e compreendeu as múltiplas dimensões da vida. Porque você, sendo espírito, estando encarnado, você sabe que não está totalmente bloqueado pelo corpo físico. Você continua sempre se relacionando com o mundo espiritual. E isso significa que você constantemente recebe energias, ondas de pensamento, que vêm de milhares de espíritos. Além disso, também recebe, sim, filho, recebe muita influência direta de seres desencarnados, conhecidos, desconhecidos, espíritos que cruzam, como vocês dizem, e que influenciam vocês. Se você entender isso, irá superar toda a ilusão de que mediunidade é o fenômeno apenas da reunião mediúnica. Quem entender isso, passa a compreender que é espírito imortal. É como um pássaro que está preso por um fio, mas que ainda assim consegue voar. Imagine um pássaro preso por um fio de 10 metros. Naqueles 10 metros ele consegue voar um tanto, consegue ver algumas coisas. Assim é você, espírito encarnado, no momento que está acordado. No momento que sai do corpo, consegue voar mais do que quando está acordado. Ainda assim,
Mesmo acordado, você sai do corpo, você tem contato com outros espíritos, mesmo que não seja consciente. Quando você acalma um pouco, o espírito sempre se distancia. Espírito não está preso a corpo nunca. Seria inaceitável que um espírito ficasse preso totalmente à matéria, porque aí ele já não seria espírito. Espírito significa um ser que sempre transcende, em alguma medida, a inconsciência, e significa transcender em alguma medida a prisão da matéria. Então, filhos, se você consegue ler este livro e consegue pensar e observar isso, você terá conhecido uma das questões mais importantes sobre a mediunidade. Não pense assim, o livro não tem termos complexos, então não pode me ensinar muito que sou estudioso. Não, o livro ensina as questões principais. Como viver mediunidade, como entender mediunidade, como ser médium de verdade. Porque ser médium não é ter este ou aquele fenômeno. Ser médium é, acima de tudo, ter uma consciência constante e continuada das relações que todos encarnados possuem constantemente com o plano espiritual. Hoje, nós trouxemos um espírito para conversar com vocês. É meu aluno no Colégio Allan Kardec, que eu também dou aula lá. Eu participo do Colégio Allan Kardec. Eurípides é um amigo muito querido de meu coração. É um querido amigo. E eu resolvi, para que vocês entendam melhor o colégio, trazer este aluno e ele vai contar para vocês um pouco como significa participar do Colégio Allan Kardec. Me despeço de vocês. Venho hoje apenas a anunciar isso. Que vocês fiquem em paz. Do amigo espiritual de sempre. Me chamo Margarida. É um pouco estranho para mim estar me comunicando, falando com vocês através de um médium. Eu já treinei isso algumas vezes, mas é uma tarefa ainda que eu não estou muito acostumada. Não é tão fácil quanto vocês pensam, porque quando a gente se aproxima de alguém, há uma troca de sensações. A gente sente muita coisa do médium, e o médium também sente muita coisa minha. Isso acontece em toda comunicação mediúnica. É um pouco estranho, mas com o tempo eu sei que eu vou adquirir prática. Eu vim falar hoje de como foi a minha chegada no Colégio Allan Kardec. Eu morri ainda jovem, morri com 22 anos. Foi uma morte difícil. Eu fui assassinada, mas foi uma morte rápida. Eu tive alguns momentos de dificuldade, mas depois, logo, estava bem. Fui socorrida e dormi. Quando eu acordei, eu já estava amparada, não tive muitas dores e dificuldades. Mas para mim era tudo novo. Eu tinha ouvido falar do espiritismo, até gostava da ideia, mas não conhecia nada. E aí depois eu fui apresentada, fui apresentada ao Colégio Allan Kardec, onde eu comecei meus estudos muito intensivos. Na minha última vida, foi mais uma prova que eu tinha que passar, mas agora eu já estou me preparando para ter uma encarnação bem mais produtiva, bem mais, para mim, eu digo empolgante, do ponto, no aspecto espiritual. E isso para mim vai ser muito valioso, porque na próxima encarnação eu vou ser médium. Vou ser médium espírita. Então eu estou estudando muito intensamente no Colégio Allan Kardec. Já me acostumei a dormir muito pouco.
né? Foi uma das coisas que eu mais me dediquei, porque eu precisava aproveitar muito o meu tempo. E essa experiência aqui, por exemplo, já é um treino, porque eu quero entender o máximo possível da mediunidade, para que quando eu reencarnar em Fomédio, eu também conseguir facilitar o trabalho dos espíritos, quando eles vierem se comunicar através de mim. Quando eu cheguei no Colégio Allan Kardec, eu tive uma surpresa maravilhosa. Lá é um ambiente de muita alegria, de muito otimismo e ao mesmo tempo de muita tranquilidade, muita paz íntima. As aulas são maravilhosas. Eu tenho acompanhado a série, o que o livro narra ainda é muito pouco, mas já dá uma boa ideia. Muito pouco que eu digo, porque a gente aprende coisas maravilhosas. Uma das coisas que eu achei mais interessante quando eu cheguei lá, no meu primeiro dia, né, que eu não fui para a aula, eu fui conhecer, foi um encontro que eu participei com os jovens de lá. Eles me receberam, eles foram contar, e eu me senti muita vontade para perguntar tudo. A minha referência ainda era de professores, eu achava que eu ia ter professores severos, professores que brigavam, que eu ia ter provas, né, como eu tinha na Terra. A gente chama de escola para vocês entenderem, mas é um mundo totalmente diferente, porque ali reina uma confiança total, uma liberdade total. O nosso esforço é o que conta. E ninguém condena, a gente vai conquistando as coisas naturalmente. Uma das coisas que mais me impressionou foram os andares do Colégio Allan Kardec, né? Já que só vai dar tempo eu falar uma coisa e já vou ter que me despedir. Nós podemos, né, subir os andares, mas é muito difícil. Cada andar do colégio, ele requer de nós uma conquista íntima para que a gente chegue. E assim, eu tentei, logo quando eu cheguei, subir para o segundo andar e não consegui. E é muito interessante, porque nenhum aluno zomba, nenhum aluno condena, nenhum aluno... Eles entendem que é uma conquista de cada um. Quando a gente não consegue, eles nos amparam, nos voltam para o andar que a gente pode e aceitam com toda a naturalidade. Então tudo isso é muito bonito, porque a gente vai conversando, vai pegando as dicas de como se preparar melhor e vai conseguindo alcançar os andares superiores. Isso é uma realidade e isso me espantou muito, porque não tem ninguém anotando nada, não tem você sendo filmado, simplesmente a gente sente que chegou a hora, ou começa a sentir que não dá e volta, de uma forma muito livre, sem nenhuma condenação, sem nenhum aplauso, é simplesmente uma conquista íntima. E quando a gente chega lá, no andar seguinte, a gente é muito bem recebido. Isso foi o que eu queria destacar para vocês, porque eu acho que isso explica os 3 princípios centrais, né? Da sinceridade, de reconhecer as imperfeições e do próprio esforço. Foi o que fez mais sentido para mim. E eu quero dizer para aqueles que são jovens como eu, ou mais novos, ou mais velhos, que todos vocês, se pedirem de coração, se prepararem, podem chegar. E eu posso dizer que vocês podem pedir ajuda para o anjo guardião de vocês, porque foi o meu anjo guardião que me levou para lá. Se vocês quiserem ter um compromisso sério, ele vai poder levar vocês lá. Eu tenho certeza que sim. Os professores me confirmaram isso. E todos os dias chegam pessoas para conhecer. Então, vocês podem pedir a qualquer dia que há esse espaço. E se depois vocês se integrarem, vocês vão poder fazer as aulas. E vão, inclusive, poder aprender a lembrar. Eu já estou me preparando para quando eu reencarnar, eu continuar no Colégio Allan Kardec, lembrando de todas as aulas.
eu sou uma das pessoas que deve continuar essa série no futuro, né? Eu vou relembrar as minhas aulas e eu vou assistir outras aulas quando eu estiver reencarnada. E vou contribuir para isso. Você também pode participar de tudo, desde que você realmente se prepare. Então, aqueles que querem, leiam o livro como se fosse o próprio Felipe. Porque se vocês fizerem o que eles fazem, vocês vão poder ter acesso. Vocês vão poder estudar no colégio Allan Kardec. E vocês poderão aprender tudo o que ele aprende e até mais. Bem, eu me despeço, eu acho que eu consegui falar pelo menos uma parte de tudo o que eu queria. E quero dizer que eu estou muito, muito feliz em poder estar aqui e me comunicando com vocês, porque agora eu sinto que eu já faço parte, né, da construção dessa obra. E se Deus quiser, um dia eu também vou receber esses livros quando eu estiver reencarnada. Eu vou começar muito cedo, até antes que o Felipe. Eu quero começar, né, com 11, 12 anos de idade, por isso eu estou fazendo esse esforço. E eu quero desejar para vocês muita alegria e que vocês leiam essas obras e possam aprender com elas. E quero dizer que é uma oportunidade maravilhosa que todos nós temos. É um grande abraço, que Jesus abençoe a todos vocês. Tchau. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.